Aqui com Rede Verdade. Vamos seguir com a fala do governador João Azevedo, que falou sobre essa polêmica, se posicionou sobre essa polêmica aqui em João Pessoa. O Ministério Público Federal dizendo que a Prefeitura não deveria ter iniciado a vacinação dos trabalhadores de educação. O Tribunal Regional Federal garantiu esse direito à Prefeitura e o MPF recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O governador João Azevedo falou sobre o tema. O Plano Nacional prevê que essa população deveria ser vacinada antes dos professores. Se isso é um equívoco, o Ministério tem que rever, até porque o que mais promove a contaminação é exatamente a mobilidade urbana. E é óbvio que essas pessoas não têm mobilidade, porque elas estão internas. Então, este fato deveria ter sido levado em consideração no Plano Nacional, para dar uma ordem de prioridade diferente. Infelizmente não foi dado. Mas é necessário que se faça a correção do plano para que a gente possa alterar essa distribuição de vacinas no estado. Ok, para falar sobre esse tema e outros também, a gente está aqui com ele mais uma vez, a gente agradece inclusive com o Dr. Fernando Chagas, ele que é diretor do Hospital Clementino Fraga e está nessa luta, acompanhando esse combate ao coronavírus aqui na Paraíba. Dr. Fernando, muito boa tarde, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão agora nos assistindo. Eu que agradeço mais uma vez, Luiz, a oportunidade da gente poder informar a nossa população. Bom, os temas são muitos e variados, como eu costumo dizer, mas vamos começar sobre esse especificamente, sobre essa polêmica, essa discussão, na verdade, a partir de João Pessoa, que iniciou o processo de vacinação dos trabalhadores de educação nesse momento, sob o questionamento do Ministério Público Federal de descumprimento do Plano Nacional de Imunização. Do ponto de vista, aí dá dois debates, o jurídico e o sanitário. Que leitura você tem em relação a isso? Olha, Luiz, apesar de existir um plano nacional, né, esse plano, ele também acaba que os municípios, eles possuem uma liberdade, mesmo tendo o plano nacional, de agir, de distribuir, de aplicar, melhor dizendo, a vacina. Por quê? Porque o quantitativo que ele recebe, na verdade, as pessoas pensam que é o seguinte, seria por conta do quantitativo de pessoas, de população, por exemplo. Não, não é. É baseado na vacinação do ano anterior, nesse caso da Covid e da influenza. João Pessoa, ele vacinou muito bem no ano passado. Devido a isso, ele recebe um quantitativo maior de vacina. Então, no caso de João Pessoa, ele acaba recebendo um quantitativo que o deixa em uma situação um pouco mais confortável em relação a distribuir melhor essas vacinas entre os diferentes grupos, dentre os quais comorbidade, dentre os quais os trabalhadores de educação. Então, diante desta realidade, a Prefeitura, o município entendeu que daria sim para fazer isso sem prejuízo com os demais grupos, que é realmente a grande preocupação do Ministério. É uma situação delicada, porque se a gente for fazer uma análise de verdade, no sentido de que quem estaria correto ou errado, não é que o Ministério esteja errado, né? Mas quem está na leitura de cá, que entende o quantitativo que se recebe e entende o quanto pode se distribuir, dá para perceber que realmente dá para fazer essa vacinação. E que não são realidades iguais dos 5 mil municípios do Brasil. Cada município tem a sua peculiaridade. Agora, o Plano Nacional de Imunização, ele é orientativo ou ele é obrigatório? Não é que ele seja obrigatório e também não é orientativo, é uma situação diferente. Por exemplo, existem alguns municípios que não têm outra opção se não seguir o plano, né? Por conta do quantitativo que recebe, uma série de outros programas que esse município não tem. Um município com a complexidade de João Pessoa, uma capital, né, é diferente. O gestor, ele entende a sua realidade e ele pode trabalhar de acordo com essa realidade, distribuindo de uma forma tal que não prejudique. A ideia é não prejudicar os demais grupos. Tá. Bom, vamos falar sobre esse fantasma da terceira onda a partir do sertão paraibano. Houve ali na semana passada, enfim, alguns alertas por parte da Secretaria de Saúde do Estado de que em algumas regiões do Estado haveria um aumento. As novas bandeiras apresentaram aí uma diferença bem forte dos municípios. Pela experiência de quem está acompanhando isso, o que é que você pode dizer? O que é que a gente vai encarar nas próximas semanas em relação a isso? Há um receio de novamente o Estado ser obrigado a definir novas medidas restritivas? Infelizmente sim, Luiz. Olha só, há uma semana tínhamos 45% de ocupação dos leitos de UTI lá do Clementino Fraga. Hoje, pela manhã, tínhamos 80%. E agora há pouco
atualizando o censo, já comecei a perceber que tem pacientes chegando. Né? Do interior ou daqui de uma pessoa? Tanto do interior como da própria capital, né? Eu também percebo num outro hospital privado que eu conheço um aumento do quantitativo de pessoas internadas. Então, estamos observando isso. E mais, olha a realidade, como estamos cercados, né? Temos Pernambuco com um quantitativo muito alto, só que Pernambuco, mas eu estou acompanhando na mídia e não estou percebendo o aumento. É porque Pernambuco expandiu, como nós fizemos, e expandiu a oferta de leitos. Então, demora para se perceber isso, né? A mesma coisa, temos o Sertão, Campina Grande agora, não digo que deu uma estabilizada, subiu demais, mas segurou um pouco, né? Talvez a questão da distribuição. E há uma tendência de tanto respingar para a nossa região, esses pacientes, eles não podem ficar desassistidos, se caso acontecer um risco aí de algum colapso, como também a confusão que as pessoas estão fazendo entre o relaxamento das medidas restritivas, que é o grande problema, com o relaxamento do cuidado pessoal. Essa é a questão. As pessoas confundem uma coisa com a outra. Eu posso sair, posso frequentar um restaurante, posso sair. Tudo bem, porém, esquecem que o cuidado pessoal precisa ser mantido. Então, a gente tem percebido, você for agora na praia, no finalzinho de tarde, você vai perceber as pessoas sem máscara, as pessoas realmente se aglomerando. Aí sim é um grande problema. Somando-se uma coisa a outra, nós corremos um risco de dias bastante difíceis. Então, pelos números lá do Hospital Clementino Fraga, por exemplo, há uma semana, 45% de ocupação. Hoje, 85%. 80% pela manhã. Já observei pacientes sendo internados continuamente. Então, quando eu for atualizar à noite, a realidade já pode ser outra. Já posso estar próximo, inclusive, de realmente encher o hospital, né? As medidas restritivas que foram adotadas no mês de março, né, e abril, elas tiveram resultado correto? O impacto foi gritante. Você vê que nós não colapsamos. Quase todos os estados da federação que sofreram um aumento chegaram realmente ao colapso. Nós, em alguns momentos, chegamos a situações de 96% de ocupação no estado todo. Em alguns momentos foi realmente preocupante, mas conseguimos segurar, que foi exatamente a soma das medidas de restrição. E olha só, que nós fomos um dos estados que não restringiu tanto quanto, por exemplo, nosso vizinho Pernambuco. Porém, a gente tem uma coisa aqui que a gente sempre agradece, que é a participação popular e da mídia, né? A mídia, com esse papel de orientar, as pessoas seguiram realmente e a soma, né, dessas forças evitaram o colapso. Tenho absoluta certeza disso, né? Porque a gente percebia nos dias de maior, digamos, angústia diante dos números, as pessoas também preocupadas, as pessoas evitando excessos e se cuidando. O problema é que passou e o relaxamento, infelizmente, apareceu. Então, se não houver por parte da população nos próximos dias essa conscientização, você acha que só o decreto restritivo que pode novamente colocar aí um freio nesse avanço? E olhe lá, Luiz, porque é aquilo que eu falei, tem que ser realmente uma soma. E eu ainda digo mais, não quero assustar ninguém, mas eu acredito que não é nem nos próximos dias, eu acredito que para agora, hoje, as pessoas precisam hoje. Em alguns ambientes dos quais eu passei nos últimos dias, eu fiquei assustado, né? Realmente um sentimento de já passou, né? Detalhe, deixa eu trazer uma informação para você que talvez vocês não tenham visto isso em lugar nenhum ainda, que isso é uma visão da infectologia pura. Quando você começa a vacinar os grupos de maior idade, você empurra o vírus para baixo. Por quê? A doença começa a procurar grupos expostos. Procura gente e não acha. Né? E vai atrás dos grupos expostos. O que é que acontece? Quando ele começa a pegar os grupos mais expostos, e esses grupos, principalmente os mais jovens, que saem mais, olha só, ele começa a circular, a quantidade de vírus produzido também começa a selecionar vírus que se adaptem àquele organismo. Então há o risco de, ao descer, ele também se torne grave nesses grupos cada vez mais jovens. Vou trazer um número para você. Os números que nós temos do Hospital Clementino Fraga, até abril, de janeiro a abril, o maior quantitativo de pessoas internadas e que faleceram estavam entre 40 e 59 anos. Uma realidade completamente diferente do ano passado, que era sempre acima de 60. Chegou a ser o dobro das outras faixas. Qual é o nosso medo? Que isso desça ainda mais. Bom, e aí para colocar ainda mais, medo nesse risco,
a questão da vacinação não tem andado de forma, e no Brasil como um todo, não tem andado de forma em função de alguns problemas, inclusive de insumos, de produção. Na sua visão, qual é o impacto de uma suspensão de uma produção da Coronavac, por exemplo? Qual é esse impacto que vocês estão... Estamos sentindo, né? Grande parte em cidades, no país inteiro, algumas com atraso de mais de um mês a segunda dose. Perde a efetividade da vacina? Não, mas quanto mais tempo você fica com uma dose só, maior o tempo que você está exposto à doença. Né? Por quê? Porque para alcançar a máxima proteção, você tem que ter tomado a segunda dose e pelo menos 15 dias depois dessa segunda dose. Então, a gente sente esse impacto e sente no sentido de uma terceira onda tão quanto a anterior. Porque qual é a tendência? Conforme avance a vacina, o quantitativo de pessoas expostas seja menor e a gente não sofra com possíveis ondas que deixam até de ser ondas e passam a ser pequenos surtos, né? Porém, atrasando, o risco de novas ondas surge e quanto mais pessoas infectadas, maior a chance do vírus mutar-se e acabar aparecendo uma cepa aí que tem algum tipo de resistência a alguma das nossas vacinas. Aí teríamos um outro problema, porque isso se arrastaria o problema, porque a vacina teria que ser revista para depois revacinar novamente. Olha a situação. Então, a vacina rápida é primordial, inclusive, para evitar mutações. Tá, e aí é o seguinte, aí a gente tem problemas de produção agora com a Coronavac. No caso da Paraíba, faz aí a AstraZeneca sendo ministradas aí, aplicadas. Mas a gente começa a levantar um receio em relação à AstraZeneca, especialmente no grupo das gestantes, das grávidas. O que é que a ciência e o que é que o Estado da Paraíba já tem de informação? Teve um caso de uma gestante na Cândida Vargas, lá no Rio de Janeiro, teve falecimento. Enfim, existe ali o Ministério da Saúde pesquisando, investigando essas mortes. Para quem está nos acompanhando, está gestante e está dizendo, eu não quero chegar perto de vacina alguma, nem da AstraZeneca, nem das outras. O que você diz em relação a isso? O que é que a ciência nos diz em relação a isso agora? O primeiro fator importante, as pessoas precisam lembrar que a própria condição de gravidez já aumenta o risco de trombo. Já é uma doença que pode se provocar trombos. Independente coronavírus ou da não, vacina. De vacina. Foi bom você ter feito essa pergunta, porque eu estou com a tabelinha em mãos aqui, baseado em alguns estudos europeus. A Agência Europeia de Medicamentos traz o seguinte, a vacina AstraZeneca, em teoria, tem um risco de trombose de 0,0004%. Em cada caso. 3 zeros, em cada 4. O anticoncepcional, 0,12. Olha só. É maior. Muito, né? Você vê, 0,004 contra 0,12. São 3 zeros a mais, né? 1000 vezes mais. O cigarro, 0,18%. O cigarro. E a Covid, 16,5%. Então, a vacina AstraZeneca, mesmo tendo risco pequeno, ela protege contra trombo quando a gente compara com a doença. Então, eu coloco minhas fichas, eu aposto que nesses próximos dias a vacina possivelmente vai ser liberada realmente. Você aposta na liberação da AstraZeneca para... Agora sim, a gente pode evitar as situações que é o seguinte, qual o problema? Quando acontece uma situação dessa, é muito difícil para a agência descartar a ação da vacina AstraZeneca, né? Então, se eu tenho duas opções de outras vacinas, a gente pode realmente direcioná-las a grupos que têm maior risco de trombo, mas para evitar associações que se refletem em medo para a população, do que propriamente um risco real, né? Isso é uma visão que eu tenho. Eu acredito que seria o mais sensato. Mas tem que ver, temos doses suficientes das outras vacinas? Isso também tem que ser levado em consideração. Mas, no geral, você recomenda, como infectologista, inclusive, para quem está nos acompanhando, que se vacine, sim, as gestantes. Naturalmente, sim, que um médico pode estar acompanhando um ou outro caso excepcional. Sim. Mas a vacina, sim. Olha, essa semana faleceu uma garota, eu fiquei assustado com a idade dela. Ela teve um infarto fulminante. A primeira coisa que eu perguntei é se a menina tinha comorbidade, ela foi exposta a algum tipo de vacina? Não. Né? Por quê? Se estivesse, é algo tão incomum, tão raro, que se ela tivesse tomado essa vacina, muito provavelmente seria associado à vacina. Levantaria suspeita ainda bem maior. Entendeu a situação? Então, assim, quando se vacina em massa, qualquer evento, mesmo sendo raro que aconteça, se tomar a vacina, é comum se associar. E é difícil descartar. Mas quando a gente levanta os números, a gente vê que o risco é muito menor do que o benefício que ela traz, né? Então, assim, eu realmente acredito que todos devem se vacinar, independente da vacina. Agora, tem uma coisa importante, Luiz, efeito adverso.
que é que acontece? Essa vacina AstraZeneca, assim como a da Pfizer, são tecnologias muito modernas, muito novas, diferente da Coronavac, que já é conhecido, o vírus inativo é conhecido. O que é que acontece? Toda tecnologia nova, né, para o nosso organismo é algo tão novo, principalmente a AstraZeneca, que traz um vírus mais o SARS-CoV. Ele traz um chamado adenovírus, que é de chimpanzé, ele não desenvolveria doença no ser humano, mas é um vírus novo. Mas o SARS-CoV, que é o vírus da coronavírus. O que é que acontece? Dentro da gente, ela tende a, digamos, estimular uma resposta. Então, 60%, olha que número incrível, até 60% das pessoas estão apresentando algum tipo de sintoma AstraZeneca. E alguns sintomas realmente as pessoas sofrem. E que gera muito medo. Então é muito difícil para a gente, né? A pessoa tem medo de tomar novamente. E o pior, me pergunta, doutor, a segunda eu vou ter menos, né? Não, infelizmente eu não posso dizer isso. Você pode inclusive ter um pouquinho até mais de reação, né? Mas vou trazer uma notícia boa. A reação é uma resposta. Se você teve a reação, possivelmente você está criando imunidade. Mas você tem números que apontam que onde a vacina chegou, nos grupos que chegou, ela reduziu o número de atendimentos, de óbitos e de contágio. Olha só, no Brasil, isso é um número nacional, não é local, no Brasil, reduziu a mortalidade de profissionais de saúde em 83%. Despencou. É um impacto tremendo, né? Aqui na nossa região, os idosos acima de 80 anos reduziu em 13%. É muito cedo, mas eu acredito que até bem mais, né? Como eu te disse, a gente agora está vendo pessoas mais jovens, acometidas e graves. Tá. Gostaria de fazer uma pergunta que, enfim, parece que virou até para usar a expressão, virou uma febre, as pessoas irem atrás. Quem tomou vacina, ir atrás de um tal de um teste para avaliar os neutralizantes. Anticorpos neutralizantes. Anticorpos neutralizantes. E não está no SUS, enfim, é um exame que só na rede privada se faz isso. E muita gente que tomou vacina disse, eu quero ver se a minha vacina foi boa, se o meu Coronavac foi bom, se minha AstraZeneca foi boa, se minha Pfizer foi boa. E vai lá e faz esse exame. E aí, ou se frustra com o resultado, ou chega com o resultado dizendo, eu tô aqui, sou Superman, vou... É um problema isso aí. Vocês recomendam ou não recomendam esse teste? E o que é esse teste? Qual é a eficiência do resultado desse teste? Olha, esse teste, o anticorpo neutralizante, o próprio nome já diz, ele detecta um tipo de anticorpo, que é o anticorpo contra o receptor do vírus. O vírus usa esse receptor para entrar na célula. Então, se existe um anticorpo contra esse receptor, o vírus não entra. Neutralizante, ele evita que o vírus entre no nosso corpo. Em teoria, é ótimo medir, mas quais os problemas na prática? Primeiro, nem todo mundo que toma vacina e que está imunizado vai positivar o exame, porque existem outras respostas. Dou um exemplo, a Coronavac. A Coronavac tem a capacidade de estimular a chamada resposta celular. Nossas células, linfócitos T, CD8, contra o vírus. Isso não tem como medir. E o exame neutralizante vai dar negativo. Você tem defesa, vai dar negativo. O que é que vai acontecer? Você vai ficar desesperado. E vai falar mal da vacina. E vai falar mal da vacina. Tá entendendo? Então, isso gera esse problema. Outro problema, aquele que você citou bem, da positivo. Às vezes, em titulações altas. Que coisa boa. Então estou tranquilo, vou tirar a máscara. O que é que acontece? Algumas vacinas, por exemplo, a Coronavac, você pode adquirir o vírus, você não vai desenvolver a doença, ou se desenvolver, você não vai evoluir para forma grave, mas se você está com o vírus, você está o quê? Transmitindo. Então, se você está sem máscara, você vai passar. Você vai continuar sendo o vetor, você vai expor sua família, mesmo vacinado. Então, o risco é essa sensação de segurança atrapalhar a proteção individual e você vai levar o vírus para quem não foi vacinado ainda. E você falando assim, quando você viu, a gente viu em alguns países, para tomar o exemplo como os Estados Unidos, a questão da retirada das máscaras, a gente até viu, enfim, colegas nossos jornalistas, correspondentes ali, fazendo ali sempre aquela cena de dizer, agora eu posso fazer sem máscara e tudo. Quando é que o mundo pode pensar nisso? É uma postura arriscada desses países? Tem avançado na vacina ou não? A gente tem tudo planejado. Você lembra a última frase que eu falei, né? Levar a vacina para dentro para as pessoas que não foram vacinadas. A partir do momento que 70% da população adulta está vacinada, vai ser a probabilidade de eu transmitir para alguém não vacinado é muito menor. Então eu já posso relaxar. Nos Estados Unidos, o que é que eles fizeram? Relaxar primeiro em ambientes abertos. Depois, quando chegar a 90%, aí sim, ambientes fechados, a gente vai poder até esquecer dessa máscara, né? Agora fica uma cultura e eu espero que realmente fique. Eu tenho até receio em dizer isso, porque infelizmente
muitas vezes a postura de parte da população mostra que talvez não vai ficar. Qual é a cultura? Sempre que a gente adoecer, sempre que a gente pegar uma doença viral, a gente colocar máscara, para evitar que esse vírus circule, qualquer vírus que seja. Tá. Doutor Fernando, para a gente fechar aqui, questão dos protocolos de medicamento. Tem alguma mudança? Estamos no dia 17 de maio de 2021, mais de um ano nessa luta, a ciência, na verdade, há quase 2 anos estudando isso. Hidroxicloroquina, ivermectina, quem estava tomando, você já tem resultado de gente que estava tomando e está tendo reações e problemas em relação a isso? O que é que mudou ou não mudou em relação a esse protocolo de medicamentoso? Ainda me assusta, porque alguns insistem com estudos mostrando, quando a gente vai ver o estudo, infelizmente, ele é muito frágil. E na prática, a gente vê um quantitativo de pessoas que tomaram, não adiantou de nada e acabaram tendo problemas. A gente está com a esperança de alguns chamados anticorpos monoclonais. São medicamentos modernos que estão aqui, foram aprovados pela Anvisa, mas estão sendo utilizados ainda em escala de estudo, né? Muito arriscado. Mas prevenção ou cura? No início da doença para evitar a evolução da forma grave, que seria maravilhoso. Evitaria, por exemplo, a UTI. Né? Em alguns serviços no Brasil já estão sendo testados, só que, claro, diante da pandemia tem sido testado de forma rápida. Quem sabe no próximo mês a gente pode trazer algo mais concreto. Que bom. E você volta aqui para contar. Com certeza. Doutor Fernando, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações, o conteúdo, o esclarecimento aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Gente, se cuidem. Vamos voltar a utilizar máscara. Quem está esquecendo aí, vamos evitar aglomerações para a gente evitar novos picos, novos sofrimentos. E é isso aí, eu agradeço demais a oportunidade de poder levar essa informação para todos vocês. É isso aí, tá certíssimo. Vamos lá. Então, para você, o nosso abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que hoje tem 9h30 da noite, frente a frente, ao vivo aqui na sua TV Arapuã. Vou estar com o governador João Azevedo. E amanhã, se Deus quiser, aqui no Rede Verdade. Um abraço a todos.